E hoje eu vou revelar para vocês as duas perguntas que vão fazer você vender muito e muito mais. Essas duas perguntas, depois que eu aprendi elas e comecei a utilizar nas minhas vendas, eu nunca mais parei. Todas as vendas que eu faço, eu utilizo essas duas perguntas. E eu vou falar para você, dá muito, muito certo. Então, se você quiser saber quais são essas duas perguntas, já clica aí no botão de curtir, já segue aqui o nosso canal e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo empresário, aquele seu amigo vendedor, para começar a vender muito mais. Então vamos lá para as duas perguntas, começando pela primeira. A primeira pergunta funciona da seguinte maneira: quando você está conversando com o seu cliente, vamos considerar que você é um bom vendedor e que você está batendo todo o protocolo que a gente já ensinou muitas vezes. Então quer dizer que você entendeu exatamente a necessidade do seu cliente. Lembra que eu falei? A melhor forma de vender é você tendo um interesse genuíno pelo seu cliente. É entendendo o que ele precisa e se esforçando, buscando a melhor maneira de entregar a solução para o seu cliente. Então, a solução que ele precisa. Claro que fazer isso sem técnica de venda não adianta nada. Então, aqui eu estou considerando que você já está fazendo isso com técnicas de venda, né? Sempre a gente vende o que o cliente quer e entrega o que ele precisa. Então, considerando que você já está fazendo tudo isso da maneira correta, vamos para a primeira pergunta, que é: antes de passar o valor, você tem que perguntar para o seu cliente se o que você entregou, demonstrou ali para ele, realmente faz sentido. Então, essa pergunta eu já utilizo muito. Tem vendedor que não gosta de perguntar se faz sentido, mas tanto faz. A ideia aqui não é perguntar faz sentido. A ideia é você entender se é isso que o seu cliente estava buscando. Se ele entende que isso que você ofereceu vai resolver o problema dele ou fazer ele alcançar o sonho dele. Um dos dois. Então, a pergunta: o que eu te expliquei aqui agora, o que eu te mostrei, fez sentido para você? É o que você estava buscando? Pode ser essa pergunta desse jeito que eu falei aqui agora. Ah, não dá certo, ó. Eu já usei muito, um monte de empresa que eu já dei treinamento, já utilizou muito e dá certo. Tô falando que dá certo porque dá certo, comprovado e testado. Mas se você não quiser utilizar dessa maneira, qual que é a intenção? Porque às vezes eu não uso exatamente assim. Às vezes eu troco, eu explico, ó, antes de ir para a parte do preço. Porque não adianta nada eu te passar o preço de alguma coisa, te passar o valor que ficou, só que não é algo que você precisa. Eu não tô aqui para te vender algo que você não precisa ou te empurrar algo que você não precisa. Antes de ir para valor, a solução que eu te mostrei aqui, você acredita que ela realmente vai te ajudar? É ela que você precisa? Se não fosse por valor, se couber no seu orçamento, só pela solução, você contrataria? Ó, é uma segunda maneira de fazer a mesma pergunta, que é você isolar. Você isola a objeção de preço com solução. Porque muitas vezes a pessoa não vai confiar na solução que você está entregando e vai falar que está caro, vai falar que não confiou e por aí vai. Você vai escutar um monte de vezes essa objeção. Tá caro, mas a pessoa tinha dinheiro, ela só não fechou com você porque ela não confiou na solução. Então, a primeira maneira é a gente, antes de ir para o preço, a gente isolar. Vamos isolar. Antes de ter objeção de preço, vamos ver se a gente tem objeção na solução? Então, isola. E aí, fazendo essa primeira pergunta, ó. Se você gostou dessa pergunta, já comenta aqui embaixo. Comenta aqui o que você achou dela. Comenta para mim se você utiliza essa pergunta ou se você utiliza alguma pergunta parecida. Deixa aqui nos comentários já. Já clica em curtir, compartilha também esse vídeo e se prepara, porque a próxima pergunta, ela vai fazer o seu cliente falar para você o que ele está achando de verdade. Porque muitos clientes, eles vão fazer o quê? Eles vão pegar e vão falar, ó, que eu tenho que falar com meu esposo, com a minha esposa, eu tenho que falar com meu sócio, na volta eu compro. Você já escutou isso aí? Na volta eu compro. Essa segunda pergunta, ela vai tirar ali da cabeça do seu cliente o que realmente ele está imaginando sobre a solução que você entregou. Porque o problema não é quando o seu cliente fala para você que está caro. Quando ele fala para você que está caro, ele já está deixando explícito que ele não viu valor no que você está entregando. Ou que ele achou que o seu produto não vale o que ele está colocando ali, não vai ter retorno do investimento, ou que ele achou a mesma entrega, a mesma solução mais barata em um outro lugar. Isso quer dizer que está caro. E aí também tem formas da gente definir o que é tá caro ou não. Se você quer um vídeo só falando disso,
Comenta aqui embaixo também, quero um vídeo para entender como é que eu sei que tá caro ou não. Já comenta aí embaixo que a gente vai ver para gravar também. Mas existem algumas formas que definem se você realmente está cobrando caro ou não, beleza? E aí, se o seu cliente falar que tá caro, você ainda tem tempo de correr atrás, tentar corrigir o que está de errado e fazer a venda, conseguir efetivar a venda. A maioria dos clientes, eu vou te falar que raramente eu escutei a pessoa falando para mim que tá caro, beleza? Porque geralmente eu já gerei muito valor antes de colocar o preço. Agora, a maioria dos meus clientes que escutavam essa objeção, depois que eles corrigiram o script de venda, resolveu. Pararam de escutar a objeção tá caro, escutam raramente. Então, isso é muito importante. Agora, se o seu cliente falou para você, tenho que falar com a minha esposa, tal, tal, e por aí vai, anota essa segunda pergunta, porque é com ela que você vai conseguir entender o que realmente está acontecendo na cabeça do seu cliente. E a segunda pergunta é: em relação a valores ou em relação ao orçamento, o valor que eu te passei ficou dentro do orçamento que você pretendia investir? Então, em relação a valores, em relação ao orçamento, o valor que eu te passei, ficou dentro do orçamento que você pretende investir? Com essa segunda pergunta, o seu cliente ele não consegue esconder em 99% das vezes. Vai ter 1% que sim, mas até então, você perdeu 1% de venda, tá ótimo. 99% das vezes, seu cliente vai falar: é que eu achei caro, ou é que eu estava cotando, é que eu tenho outros 3 orçamentos. E aí, volta no que a gente acabou de falar. Se ele externalizou para você o que ele realmente está achando, agora é hora de você trabalhar melhor a venda e conseguir efetivar ela. Beleza? O maior problema que a gente tem é quando o cliente não fala o que ele realmente está achando, quando ele esconde isso. Ele acha que está caro, mas fala para você que vai falar com a esposa. Ele acha que está caro, ou ele tem outros 3 orçamentos e fala que vai dar uma olhadinha, na volta ele compra. Esse é o real problema. Porque aí você vai perder a venda e ficar esperando aquele cliente voltar ao retorno, vai tentar pedir a resposta desse cliente, ele não te responde mais e por aí vai. Agora, na hora que você escuta do seu cliente o que ele realmente pensa do seu produto, agora você consegue trabalhar em cima dessa venda e efetivar ela, aumentando muito a sua taxa de conversão. Então deixa nos comentários se você já utiliza essas duas perguntas ou outras parecidas e não se esquece de se inscrever no canal.